E para comentar essa questão do IOF, também a redução da perspectiva da dívida brasileira, a gente conversa agora com Gustavo Sung, que é economista-chefe da Suno Research. Muito bem-vindo aqui ao CNN Money News, Gustavo. Bom dia, obrigado pelo convite. Fico sempre à disposição. O prazer é sempre nosso. Gustavo, vai começar exatamente com essa fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que as agências percebem exatamente esse ambiente parado. O Brasil está parado? Há algum tipo de perspectiva em torno, por exemplo, dessa melhora das perspectivas em torno da nota de crédito do Brasil? Para responder essa pergunta, eu volto um pouquinho no ano passado, que foi um episódio bastante importante no Brasil, com aquela expectativa em relação ao anúncio do pacote fiscal que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio à televisão, veio a público, e aquele anúncio veio aquém do que se esperava, porque foi se criando uma narrativa que realmente o governo, junto com o Congresso, mas basicamente o Congresso ia propor uma série de medidas mais estruturais, como a desvinculação de certos benefícios, aposentadorias em relação, por exemplo, ao salário mínimo, e isso poderia trazer um fôlego extra no orçamento, mas aquele anúncio veio muito aquém que o mercado esperava, e desde então a gente não tem visto nenhum tipo de medidas estruturais ou medidas importantes que trouxessem um fôlego e reduzisse o risco fiscal. E aí acho que eu respondo sua pergunta, que desde o início do ano, se a gente for ver, nenhum grande pacote e nenhum tipo de revisão grande de gastos foi anunciada. Então, essa pauta, ela realmente ficou parada, não teve grandes mudanças em relação ao final do ano passado. A gente, né, tem essa expectativa em torno da apresentação de novas propostas, de novas iniciativas, e agora o ministro da Fazenda fala, né, na retomada de discussões, pelo menos uma apresentação, de reformas estruturais, chamadas reformas estruturais. Alguns deputados vêm, né, inclusive, reclamando que, por exemplo, o governo censurou um debate a respeito de uma reforma administrativa, por exemplo. Eu queria entender exatamente, com base naquilo que a gente já acompanhou nesses anos de governo, com essa, digamos, falta de uma vocação em torno de qualquer tipo de agenda que envolva revisar gasto público. O que a gente pode esperar dessas reformas, essa retomada, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de uma agenda de reformas ditas estruturais? Se a gente olhar desde o início do governo e até na história do Brasil, sempre foi muito difícil discutir reformas estruturais, porque basicamente vai afetar grupos de interesses e pessoas que são beneficiados por conta disso. E a gente tem que colocar na conta que a gente vai ter eleições presidenciais em 2026. O ciclo eleitoral, nosso ver, deve já começar principalmente no quarto trimestre deste ano, com definições de candidaturas, filiações, federações, ministros ou até quem tem cargos políticos a ter que sair do seu governo para poder concorrer. Eu sei que até abril do ano que vem, mas as coisas começam a se delinear. E ninguém quer que sua popularidade, suas chances de reeleição sejam afetadas por medidas que muitas vezes são importantes para o país no longo prazo, mas no curto prazo podem gerar dividendos negativos, podemos assim dizer, ou poder gerar perda de popularidade. Então, é de fato importante retomar essa agenda, principalmente que o ciclo eleitoral ainda não iniciou, então você tem uma pequena janela para poder colocar, se o Congresso de fato atacar estes problemas, mas no fundo, essa crise do IOF, onde o Fernando Haddad ele aumenta as alíquotas para aumentar a arrecadação, para cumprir com as metas fiscais, isso gerou uma nova insatisfação, um novo ruído com o Congresso e disse, olha, a gente tem que criar alternativas, como, por exemplo, ao invés do IOF pode ser BETs ou criptomoedas, é o que tem sido ventilado, mas vamos com questões estruturais. O problema é que vai ter jogo político e a gente vai precisar ver se realmente vai ter capital e disposição para realmente aprovar medidas mais estruturais. Os projetos, o diagnóstico, a gente já sabe há muito tempo. Vamos ver se o governo vai ter, junto com o Congresso, vontade política. Eu não sei se todas as medidas vão para frente, porque isso pode realmente gerar um desgaste aí para as eleições do ano que vem. Pois é, né, Gustavo? A gente tem visto, inclusive, as perspectivas oficiais, né, dados vindos do próprio Ministério da Fazenda, em torno exatamente dessa perspectiva de uma incapacidade muito maior do Brasil, por exemplo, de realizar investimento, né, com uma restrição do ponto de vista dos gastos discricionários muito significativa, principalmente a partir de 2027, que vai ser o próximo governo.
Então, você inclusive citava exatamente essa perspectiva de uma discussão um pouco mais ampla, um pouco mais aprofundada a respeito, por exemplo, de uma agenda maior, né, de uma agenda de desvinculação orçamentária, por exemplo. Queria entender qual é a perspectiva exatamente de a gente conseguir dar vazão a algum tipo de discussão nessa direção e, na verdade, qual seria a necessidade que essa discussão acontecesse o mais rápido possível. Acho que a discussão e a aprovação seria mais importante para o curto prazo, trazendo benefícios curto e longo. Acho que se fosse aprovado tudo que fosse necessário, por exemplo, a desvinculação em relação ao PIS de educação e saúde, para encaixar dentro do novo arcabouço fiscal, questões em relação ao salário mínimo, aos benefícios sociais, aposentadorias, todas essas questões, elas abririam espaço grande no orçamento, porque no fundo a gente sabe, quando a gente pega a pizza do orçamento, 50% é gasto com aposentadoria, 20% com funcionalismo, mais 10% ali com outros gastos obrigatórios, 10, 15% intrafundeb, por exemplo, entre outras rúbricas. Aí você tem uma parte mais discricionária, como você bem trouxe, que é a parte flexível, vamos dizer, e ali também tem alguns outros gastos, como Bolsa Família, mas o fundo, gasto com educação, saúde, investimento, emissão de passaportes, funcionamento da máquina, do dia a dia dos ministérios, ele é muito reduzido. E cada vez mais que a gente tem as outras rúbricas, as outras despesas crescendo no ritmo maior, aí é o que a gente viu aí em 2027, a gente pode ter uma paralisação da máquina pública, que foi até ressaltado aí no último relatório que o governo enviou, o último orçamento, perdão. Então, é uma situação muito complicada, e a redução da nota do Moody's tem um pouco a ver com isso, com essa rigidez orçamentária, com o pagamento elevado de juros, com a falta de perspectiva em relação à dívida pública. No fundo, quando você me perguntou se o Brasil está parado, a gente está parado na discussão que é a mais importante, como que a gente tem, quais são os mecanismos necessários que o governo deveria colocar em pauta para a gente reduzir a trajetória da dívida e trazer mais sustentabilidade para a questão fiscal brasileira, que a gente discute isso há mais de 20 anos. Então, a redução do Moody's vem muito por conta disso. E o IOF, eu acho que é só um sintoma de toda essa complicação que a gente está vendo no cenário. E, de fato, medidas estruturais precisam ser discutidas. Eu não sei se todas vão ser aprovadas, mas alguma, dada a disposição que foi dita aí pelo Congresso, tem uma janela ali até o quarto trimestre que precisa correr. Mas se correr, eu acho que vai ser bastante benéfico. E outra questão apontada exatamente pela Moody's para rever essa perspectiva da nota de crédito do país envolve exatamente essa incapacidade do governo, ou pelo menos uma dificuldade maior de se financiar, né? Isso agora já com uma taxa de juros bastante elevada. E eu queria entender exatamente em meio a essa perspectiva. Hoje o Boletim Focus publica, né, que a perspectiva de fechamento do IPCA para esse ano é de 5,46%. Qual é a perspectiva em torno exatamente da condução da política monetária por parte do Banco Central e exatamente no que isso influencia, né? Qual deve ser, portanto, a posição, a postura do Banco Central exatamente com essa leitura feita por uma das agências de classificação de risco mais importantes do mundo? Acho que o Banco Central, ele, no fundo, ele pega o efeito indireto dessas decisões, né? No fundo, o Banco Central ele ressalta, olha, a gente não faz opinião, não faz juízo sobre a política fiscal, porque isso é uma esfera do executivo. A gente olha os dados, principalmente inflação, atividade econômica, e até o impacto da precificação dos ativos financeiros, como ele tem bem tratado, em relação aos efeitos da dívida sobre os ativos, sobre câmbio, por exemplo, e aí ele toma o cenário como dado e toma as decisões necessárias para principalmente cumprir esse objetivo de levar a inflação para a meta, que é de 3%. Quando a gente olha esse boletim Focus, a gente ainda vê uma inflação que vai fechar o ano acima da meta, tem dificuldades ainda para convergir para mais próximo de 3 nos próximos anos. E quando ele olha esse cenário de uma vulnerabilidade fiscal maior, o que vai estressar, de certa forma, ao nosso ver, nos próximos anos ainda a economia brasileira, os ativos financeiros poderão ficar estressados por conta dessa dívida pública que pode chegar a 80%, 90% nos próximos anos, a dificuldade do Banco Central é um pouco maior. Isso mantém, de certa forma, pressionado o seu cenário. E por isso que a gente enxerga ainda um juros que deve chegar a 14,75 agora, ou chegar a 15%, dependendo dos próximos dados a serem divulgados. Mas, dado que a inflação tem dificuldades de ir para a meta,
e essa vulnerabilidade fiscal, que, por exemplo, afeta os ativos financeiros, o Banco Central deve manter uma postura bastante cautelosa, de parcimônia, de manter os juros num patamar bastante restritivo por pelo menos até o início do ano que vem. Nossa projeção é do primeiro trimestre ele possa cortar, mas os juros dificilmente vai voltar aí abaixo de dois dígitos, pelo menos nos próximos 2 anos. Lembrando que ano que vem também tem eleições, normalmente os governos acabam gastando mais para se reeleger, isso pode pressionar ainda mais a inflação, então vai ser um momento de bastante cautela. Dentro desse cenário fiscal ainda conturbado, não ajuda o cenário da autoridade monetária. É, né, Gustavo? E um dos aspectos mencionados pela agência envolve exatamente essa limitação da política monetária exatamente para conter esse problema fiscal, essa ausência, por exemplo, também de recursos livres para investimento, por exemplo, e essa incapacidade do governo de ter uma agenda fiscal mais robusta. Mas você cita um aspecto que é importante, envolve exatamente essa perspectiva em torno das eleições do ano que vem. Qual, na verdade, dentro da tua leitura, qual seria a capacidade do Congresso Nacional, por exemplo, tomar as rédeas de uma discussão mais fiscalista, de uma agenda mais fiscalista, mesmo visando as eleições, né? Até porque o resultado de uma política fiscal ineficiente envolve exatamente, por exemplo, como a gente estava comentando anteriormente, a alta da inflação, que é completamente nocivo para qualquer imagem de governo, e do próprio Congresso Nacional, da classe política como um todo. Como é que você vê a possibilidade, por exemplo, de Hugo Mota, de Davi Alcolumbre e, evidentemente, também lideranças do Congresso Nacional, do Legislativo, assumirem a rédea dessas discussões e aí sim darem vazão a uma discussão mais ampla a respeito de medidas que envolvam, por exemplo, a revisão de gasto? Acho que é um bom ponto, né? A gente tem que lembrar que ano que vem temos eleições para o Congresso, né? Então, de fato, é difícil. Por isso que, ao meu ver, a reforma administrativa não tem grande chance de ser aprovada deste ano, principalmente ano que vem, porque isso pode afetar a popularidade, principalmente dos servidores ou quem busca trabalhar nesse segmento. Isso pode gerar uma situação muito grande. Então, de fato, eu acho que eles vão atacar medidas que gerem um certo alívio, com algumas mudanças mais estruturais, mas, de fato, aquelas que poderiam ser grandes discussões para o país, pré-eleição, eu acho difícil que eles possam realmente colocar em prática. Se a gente olhar no início do mandato, quando eles aprovaram o novo arcabouço fiscal, a reforma tributária, eu acho que o Congresso realmente tomou para si, junto com o governo, é claro, essa agenda mais fiscalista e aprovou uma série de medidas importantes, não só agora, nos últimos governos também, tanto do Bolsonaro quanto do Michel Temer, a gente colocou reformas importantes para o país. Só que agora eu acho que vai ter, como teremos eleições, essa questão pode gerar uma certa perda de popularidade. A questão inflacionária, como você bem trouxe, acho que pode atingir muito mais o executivo do que os parlamentares. Agora, se você começar a mexer em benefícios ou reformas que possam atingir na ponta a população em algum setor específico, eu acho que isso o Congresso não vai desejar para si. Então, de fato, por isso que, a meu ver, a gente pode aprovar uma coisa ou outra, mas grandes reformas que possam mudar e gerar grande discussão nacional, como uma reforma administrativa, eu acho que pré-eleição é um assunto muito delicado que o Congresso pode, junto com o governo, possam aí tomar as rédeas. Vamos esperar então, né? Tudo deve ficar só para 2027, portanto, né, Gustavo? A gente conversou aqui com o Gustavo Sung, que é economista-chefe da Suno Research. Agradeço muito, como sempre, pela disponibilidade, Gustavo. Eu fico sempre à disposição e obrigado aí pelo espaço. Até mais.